Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 98 da segundona Conect TV. E hoje temos connosco o Mister Rui Pinto para conversar sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigado eu. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com a Connect TV, a transmitirmos algumas das nossas ideias para, para o bem do futebol algarvio. Isto é um bom programa para nós podermos dar as nossas opiniões e também poder participar também nas questões importantes que temos cá no Algarve. Muito bem. Mister, depois de 4 temporadas de sucesso, pode-se dizer assim, no Monca, viu o percurso ser interrompido e ter de fazer a viagem até ao Sambrazense para um novo desafio. Como é que viveu esta fase no início da temporada passada? Sem dúvida que depois de 4 anos de sucesso esperava-se um projeto também dentro do mesmo nível. Vivi um pouco com um sentimento agridoce. Agridoce porquê? Porque muito contente e satisfeito com o trabalho desenvolvido ao longo da temporada. Um clube que já tinha passado lá 2 vezes como jogador, um orgulho enorme poder regressar agora como treinador. E o menos positivo, a questão foi ter, portanto, saído antes do pré-acordado, por motivos externos à minha pessoa, mas que assim se ocorreu e siga em frente. Mister, no convite para o projeto Sambrazense, quais foram os planos e objetivos traçados para a época, considerando que tinha que reconstruir a equipa, já que tinham saído muitos jogadores? Sim, o início do convite era para um projeto de 3 anos. Pensava-se na altura que iria manter a espinha dorsal da equipa. Entretanto, isso depois não foi possível, por motivos alheios à minha parte e à minha pessoa. Entretanto, o convite efetuado pelo presidente na altura, o Bruno Costa, encheu-me de vontade de regressar e de representar novamente o Sambrazense. O projeto que me foi apresentado foi um projeto de 3 anos, em que no primeiro ano consistia em trabalhar e potenciar a formação que vinha do Sambrazense e alguns jogadores que lá estavam, a espinha dorsal, e preparar para no segundo e no terceiro anos evoluir e ao terceiro ano sim apostar na subida. Quando se começa a preparar a nova época, depara-se que muitos jogadores que inicialmente tinham dado adquiridos que iria continuar, acabaram por sair quase todos, ficando apenas com um jogador. Um jogador que é insuficiente para a gente conseguir fazer algum trabalho de início. Tivemos que fazer um trabalho árduo. O presidente conseguiu arranjar uma pessoa para diretor desportivo que fez um trabalho extraordinário. O André ajudou-nos imenso a reconstruir o plantel desta época. Tivemos que apostar basicamente e maioritariamente em jogadores que vinham dos Júniors, de vários clubes, com qualidade. Não conseguimos fazer um plantel em termos gerais que nos permitisse ter jogadores com experiência para ajudar esta juventude a crescer, mas sem dúvida que o projeto era esse, e conseguimos fazer algo extraordinário partindo do princípio que o plantel estava basicamente a zeros, não é? Mas sim, foi um bom proveito. Vivi intensamente esta época, tentando mostrar que o Sambrazense poderia dar uma alma diferente e acho que cumprimos com essa parte. E, Mister, na primeira fase, o Sambrazense foi integrado naquele grupo
algo desequilibrado, se é que se pode dizer isso, em que as possibilidades de apuramento eram grandes, não é? E os riscos também, dado que a determinada altura não podia falhar. Uma análise dessa fase inicial. Foi uma fase inicial em que, obviamente, estávamos a preparar a equipa, mas conseguimos fazer um trajeto fantástico. Ok, o Lusitano venceu a série sem derrotas, tudo completamente justa, mas não esquecer, nós ficámos a 3 pontos do Lusitano. Tivemos os mesmos números de jogos, tivemos o mesmo número de empates. Há aqui uma diferença entre uma vitória e uma derrota, nós com o Lusitano. Uma derrota num jogo em Vila Real, em que o contexto foi completamente adulterado por situações externas e internas próprias do jogo, em que nós até o intervalo abdicámos completamente desse jogo para não perder jogadores para as jornadas que vinham a seguir, e como não fazia grande diferença empatar, ganhar ou perder ali, porque o paramento estava quase garantido, abdicámos desse contexto. O resultado foi bastante desequilibrado, e a imagem que passa cá para fora foi uma imagem de um sambrazense que não deu luta ao Lusitano, ou o Lusitano foi bastante superior. Acabou por ser superior, sim, nós também abdicámos do jogo, mas eles acabam por, com toda a justiça, terminar em primeiro, mas nós terminamos logo ali juntinho a eles, e na segunda fase fomos lá depois mostrar também que podíamos ter obtido outro resultado também na primeira fase. Mas acabámos Mister, acabámos por passar, sim, acabámos por passar com naturalidade. Obviamente aceita-se que tínhamos duas equipas que não eram tão fortes como as outras três que passaram e que vieram a mostrar na fase de campeão porque é que passaram e porque é que lá chegaram. Mas posso relembrar que tanto o Lusitano como o Faro e Benfica perderam pontos com as outras duas equipas, com o Faro e Benfica, com o Marítimo Olhanense e com o 4 Clube. Nós conseguimos vencer os 4 jogos com eles, mas eles, Lusitano e Faro e Benfica, não o conseguiram fazer. Portanto, desmistificar daqui um pouco da facilidade. A facilidade, porventura, não é bem aquilo que aparentam os resultados em certo tipo de determinados jogos. Mas, sim, aceito que tínhamos a obrigação de passar, mesmo não sendo esse o objetivo primordial da equipa, mas conseguimos passar com distinção. Mister, na segunda fase, o São Brás posição, numa prestação, pode-se dizer, com alternâncias entre o bom e o mau, não, entre o bom e o menos bom. Pronto. Terminou com 7 triunfos e com os mesmos golos marcados e sofridos, que foram 32. Faltou uma sequência de bons resultados para ganhar confiança e ser mais regular? Não concordo, Emílio. Dê-me essa permissão. Não, acho que fizemos um campeonato extraordinário. Com a juventude que tínhamos, faltava-nos aqui o tal trabalho mais a longo prazo para ganhar com rotinas, ganhar consistências, que é próprio da juventude que precisamos de ganhar. Em certos jogos conseguimos, noutros não. Também há que dar mérito às equipas adversárias que estariam melhor preparadas nesse contexto do que nós, mas tentámos sempre lutar, sempre transmitir pensamentos positivos aos jogadores, tentar dar sempre o melhor dentro de campo, jogo a jogo, e assim conseguimos. Posso relembrar que fomos das poucas equipas que roubámos pontos a ambas que subiram de divisão. Portanto, É um aceito facto. não termos sido tanto regulares, sim, mas é próprio do contexto que estávamos a viver. Mas em certos momentos conseguimos ser menos regulares porque estavam à espera um pouco mais da nossa equipa. Noutros momentos, se calhar, fomos regulares demais daquilo que estava à espera e conseguimos outro tipo de resultados. Mas os campeonatos são feitos assim, desde a primeira à última jornada. No final é que se fazem as contas e somam-se os pontos. Penso que fizemos muito acima daquilo que se estava à espera, daquilo que se inicialmente previa. Também em virtude do facto anteriormente já aqui descrito, que termos ficado sem jogadores para iniciar a época, mas conseguimos com um grande trabalho, um grande esforço, obter e captar os jogadores e convencê-los a vir para o projeto do União Sabrazense. Ou seja, dentro do esperado, pode-se dizer.
Dentro do esperado, dentro do não esperado. Não estava a referir à Poucas prestação da pessoas, equipa. dentro do Eu estava a esperado, dizer que, diga. sim, dentro daquilo que se podia esperar do Sambrazense, o Sambrazense não fugiu muito. É isso? Não fugiu até, eu penso que até superámos, mesmo até as expectativas iniciais, tanto de fora como de próprias pessoas internas do clube, porque nunca nos foi pedido para irmos à fase de campeão, por exemplo. Este clube já não ia há alguns anos já à fase de campeão, ok, era um caminho acessível, mas foi preciso conquistá-lo, foi preciso ter um trajeto consistente na altura, para ultrapassar os adversários que nos apareceram e conseguirmos um apuramento com tranquilidade. Isso também revela a qualidade que o plantel conseguiu dar nesses jogos em que foram importantes ultrapassar a primeira fase. Na segunda, encontramos naturalmente equipas com mais capacidades, com outras ambições também, mas nós não nos deixámos relaxar, não ficámos cá por baixo, não desistimos nunca e lutámos até ao fim, pela última gota, pela honra da camisola que representámos até ao fim do campeonato. E, mister, um olhar sobre o lado positivo e o lado negativo da sua equipa na prestação, nas duas fases. Pois o lado positivo foi mesmo ver crescer os jovens atletas, maioritariamente séniores de primeiro ano ou de segundo ano, alguns júniores que tivemos, em raras exceções, a oportunidade de os conseguir trazer para a equipa principal, para lhes dar uma rodagem diferente daquela que há no campeonato de júniores. Não nos foi possível mais, mas tentámos fazer aquilo que nos permitiram e por aí vê-los crescer e vê-los chegar a séniores e baterem-se de igual forma com os jogadores que tínhamos na equipa principal e juntamente com eles podermos fazer algo positivo e algo continuado. O lado menos positivo, naturalmente, que é a juventude que tínhamos, à semelhança das equipas B, nós estávamos num contexto juntamente com eles, com os jogadores mais jovens. Lagoa B e Portimonense B naturalmente tinham obrigatoriamente que apelar aos jogadores da formação para competir, e é esse o objetivo. Nós, com um plantel em que tínhamos dois jogadores que ultrapassavam completamente o limite de idades, ou as idades normais que há no futebol, um jogador com 47 e outro com 45, que nos ajudaram bastante, mas que tinha uma disparidade grande em relação à maturidade normal que podia ter um plantel. Tínhamos uma média de idade de 22 anos, contando com esses dois elementos que ajudaram bastante, que necessitávamos ter mais outros elementos também na casa dos 30 para nos ajudar a fazê-los crescer. Penso que foi uma lacuna e um lado menos positivo que não foi possível obter no momento, mas faz parte e o trajeto foi este. Em termos competitivos, mister, como é que analisa o campeonato e como é que avalia os adversários desta temporada que passou? Bom, em termos competitivos, primeiramente há que dar os parabéns a quem subiu. Quem sobe tem sempre o mérito e é sempre por aí que se permite que chegar a um valor final de quem fez mais pontos. Logicamente são os mais justos vencedores, neste caso, as equipas que mais fizeram para estar presentes na primeira distrital desta época que se vai agora iniciar. Dar os parabéns a eles, a referir que havia também outras equipas fortes e que deram bastante ênfase ao campeonato. Foi um campeonato bastante equilibrado no sentido de muitos jogos passava-se os minutos e não sabia realmente quem é que poderia tirar pontos do jogo. Todas as equipas, mas digo mesmo todas as equipas, poderiam roubar pontos a todas. Isso foi uma realidade.
nomeadamente posso referir as duas últimas equipas do campeonato, o Lagoa e o Alvarense, perderam muitos jogos na parte final dos encontros. Isso revela que por um pormenor, se calhar, perderam, mas por um pormenor poderiam ter ganho ou feito outro tipo de resultados e outro tipo de classificação no final. O equilíbrio foi uma nota dominante, sabendo que, lógico, que as equipas que estavam melhor preparadas chegaram ao fim com um tipo de classificação diferente das outras. Mas é isto mesmo que o futebol emana e temos que estar preparados para qualquer situação que possa acontecer. Mister, um olhar crítico sobre a segundona, em termos de organização, as virtudes e os defeitos da competição e também uma opinião sobre este novo formato com a fase de campeão mais alargada e a criação da Taça de Honra. Qual é a sua opinião sobre esta A minha opinião não competição? vai fugir muito da opinião da generalidade das pessoas. Obviamente que era um risco alargar a fase de campeão para 10 equipas. Poderia haver aqui depois uma diferença maior entre os primeiros e os últimos, mas aquilo que se passou em termos pontuais não reflete na generalidade do campeonato. Como disse anteriormente, qualquer equipa podia roubar pontos às da frente e nesse sentido foi bastante competitivo, bastante equilibrado e revelou-se uma medida acertada. Agora, em relação à taça de honra, obviamente que seja qual for o modelo que se aplique aqui, é sempre um pouco, digamos, injusto para as equipas que vão entrar nesse contexto competitivo. Ninguém gosta de estar a fazer passar o tempo, digamos assim, à espera que chegue o final da época para depois se iniciar outra. É lógico, não é fácil arranjar um modelo que possa agradar a todos. A Taça de Honra efetivamente não traz nada de especial aos clubes que lá competiram. Ainda por cima com tantas paragens que foram obrigatórias a se fazer por desistências e por um número reduzido de equipas, piorou ainda o aspecto. Mas não é fácil arranjar um modelo que consiga agregar todas as equipas sem ser num campeonato inteiro, do princípio ao fim. Muito bem. Mister, saída do Sambrazense e na próxima temporada vai enfrentar o desafio de devolver os 11 Esperanças ao Distritalão. O que é que se pode esperar da equipa dos 11 Esperanças? Trabalho, competência, pode esperar muita coisa. Vamos lutar com todas as armas que tivermos ao nosso alcance para retomar os 11 Esperanças ao lugar que tem sido dele nos últimos anos por mérito, sabendo que vamos ter grandes adversários, vamos ter um campeonato que estão algumas equipas a apostar forte em termos orçamentais, mas nós vamos apostar forte no material humano que temos, da organização que o clube tem e na competência que os seus dirigentes apresentam. E vamos trabalhar por aí com o plantel que já temos definido e que vamos atacar o campeonato sem dúvida nenhuma para assumir os primeiros lugares. Ou seja, é uma aposta de subida na próxima temporada. Disso não há dúvida. Sim, não há dúvidas. Vamos apostar para subir divisão, independentemente de haver equipas mais ou menos preparadas. Isso, os jogos ganham-se lá dentro do campo. Nós vamos trabalhar para ser competentes, para ser o máximo de vitoriosos possível, sabendo que vamos encontrar grandes dificuldades pelo caminho, mas vamos nos preparar e sem medos vamos assumir, sim, que o regresso é aquilo que queremos o mais rápido possível. Mister, a propósito disso, na próxima época, promete uma segundona fortíssima e uma concorrência muito difícil. Quais são as expectativas, tanto do campeonato
principalmente do campeonato e dos 11 expressos. Bom, as expectativas do campeonato, ainda sem saber os moldes competitivos que iremos enfrentar, apresentam-se várias equipas que se assumem como candidatas já à subida à primeira distrital. Temos Messinense, temos Guia, temos Almacilense, temos outras equipas que podem dar ali junto com eles. O Coatrense é uma equipa que também por mérito própria da primeira distrital. Temos o Rádio Benfica, que fez um excelente campeonato na época passada e quer reforçar o campeonato que fez. Temos um Quarteira, que é a primeira equipa candidata daquelas que não subiram por mérito de terem ficado no lugar que ficaram, em terceiro lugar. Tem sempre uma equipa bem organizada. Penso que se irá reforçar também com os jogadores que irão sobrar ali das equipas das redondezas. Temos um Padrense também, parece-me que está-se a mexer bem. Um Campinense que tem vindo a crescer e a apostar na sua formação e foi campeão da Taça de Honra da época passada, naturalmente quer dar o passo seguinte. Temos um Sambrazense que previa-se que se iria apostar unicamente na formação, mas acho que está a fazer uma aposta forte, segundo as informações que eu tenho de alguns atletas que tive contacto. Portanto, vai haver ali uma aposta forte ao contrário daquilo que inicialmente se previa. E é mais uma equipa que vai entrar na luta e temos de estar preparados. Em relação a nós, sim, vamos tentar acrescentar algo ao campeonato, acrescentar algo competitivo com estas equipas que mencionei e com as outras que também irão participar no campeonato. A nossa ideia de jogo vai ser muito bem definida, muito bem preparada. Temos os jogadores que pretendemos para aquilo que o clube necessita. Vamos encarar os jogos todos para tirar os 3 pontos. Sabemos que isso não é possível, ou não é possível. É possível, é. Mas é raro haver um campeão sem perder pontos. Vemos agora o Campeonato do Mundo, isso aconteceu. A Espanha perde pontos na primeira jornada com uma equipa que ninguém esperava, que era o Cabo Verde, e foi uma surpresa. Os campeonatos são assim, as contas fazem-se no fim e nós vamos estar atentos e preparados e focados para abordar o campeonato logo desde o início, pensar em entrar a pontuar e pontuar o máximo possível para atingir nos 2 primeiros lugares no final. Se isso acontecer, excelente, estamos de parabéns. Se não acontecer, é ver o que é que não teve bem para tentar melhorar na próxima época. E Mister, com tantos candidatos, só há 2 lugares para subir. Sim, sim, mas estamos preparados e queremos muito esse objetivo, vamos lutar por isso. Muito bem. Mister, faltou dizer alguma coisa? Fica sempre alguma coisa por dizer. Nas entrelinhas podia-se dizer outras coisas, ok, mas tudo bem. Mas queria alargar um pouco aquela ideia inicial de dar para analisar a Connect TV por todo o trabalho que está a efetuar. E queria deixar aqui umas ideias, talvez que pudesse ajudar também a aumentar também a vossa audiência, ou com outros programas, com o tipo de programas, não só com treinadores individualmente, mas também tipo fóruns coletivos, falarmos fundamentalmente também com a parte principal do jogo, que são os jogadores. São eles que também merecem muito estar aqui e dar a sua voz, a sua opinião e serem vistos e chamados a intervir também neste tipo de programas. Também para a parte da arbitragem, era importante também trazer, a Connect TV trazer os árbitros, ou os núcleos, ou até o Conselho de Arbitragem. Há sempre muitas alterações agora no início, principalmente agora, que eles podem e ter esse espaço para transmitir ao público em geral todas aquelas alterações e como é que vão abordar os jogos para ficar um papel mais uniforme em relação a todos, porque às vezes não ficam, porque as pessoas também não se informam daquilo que se vai
vai acontecer. E então, normalmente, os treinadores e os dirigentes optam em focar-se principalmente só na sua equipa. E há pormenores que também são importantes, também há que dar voz a quem participa no jogo, e acho que também seria uma boa oportunidade para a Connect TV ter mais abertura e mais programas também relacionados não só com o futebol distrital e com tudo o que nos rodeia. Penso que seja por aí também que uma janela que se poderá abrir e podemos estar preparados para debater outro tipo de temas também. Bem, e é uma boa ideia. A arbitragem não é fácil, mas é muito interessante a questão do início da época, falar de novas regras, etc. É interessante, é uma ideia interessante. Sim, Vamos, porque os vamos clubes pegar estão nisso. preparados, eles trabalham semanalmente e têm pessoas que podem vir dar a cara sem ser os árbitros. Naturalmente que não é fácil. Eu percebo que já passei por essa situação, sei como é que isso funciona, mas há pessoas que podem vir dar a cara e com conhecimento mais generalizado também ajudar os outros componentes do jogo, tanto diretores, treinadores e jogadores, a perceber também a função do árbitro, da lei, do espírito da lei e como é que as coisas funcionam. Isso se pudermos aproximar entre todos, penso que se torna melhor o jogo e torna-se melhor a compreensão do jogo, que é muitas vezes é difícil por todos nós nos queixamos, todas as semanas somos prejudicados, mas todos nós em clube, só vemos aquilo que somos prejudicados, o que somos beneficiados, ninguém vê. Os outros é que vêm, não é? Mas nós temos também ter um bocadinho dessa noção que não é fácil para quem está lá dentro. Nós estamos na segunda distrital, é a última, na segunda, é a última linha que há, portanto temos de compreender onde é que estamos, em que contexto é que estamos. Nós cá estamos é por algum motivo, não conseguimos estar mais acima e então também temos que, ou seria bom irmos com mais conhecimento sobre todos os temas para os jogos e não só, né? É mais, Mister. Muito bem. Mister, obrigado pela presença. Desejo-te sucesso para o futuro e que o futuro seja já na próxima temporada e que corra tudo bem. São os meus desejos. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Aquele abraço ao Vitória. Terminamos por hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.